Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sabrina e eu vou acompanhar vocês no curso Cinema de Arquivo, o uso de imagens pré-existentes no documentário e no cinema experimental. Bom, esse curso está sendo realizado com incentivo do projeto emergencial Cultura em Rede SESC-PE. Eu queria agradecer muito ao SESC pela oportunidade de realizar esse curso e agradecer muito a vocês pelo interesse em participar. Esse curso ele está sendo realizado agora na época da pandemia. Eu quero agradecer ao SESC por ter contemplado o curso dentro do projeto emergencial do Cultura em Rede SESC-PE e agradecer muito a vocês pelo interesse em participar. Eu também quero me desculpar por possíveis limitações técnicas. Tipo, infelizmente, eu não consegui realizar as aulas na melhor qualidade possível, mas eu espero que o conteúdo esteja bem legal e que a gente passe essa semana junto, aproveitando muito desse curso. Bom, eu vou falar um pouco sobre mim e a gente vai começar o curso. Eu vou apresentar hoje a ementa também e apresentar os conceitos gerais que vão ser utilizados. Bom, em 2015 eu terminei o doutorado em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e lá eu estudei filmes que são feitos a partir de imagens pré-existentes. Mais especificamente, eu estudei as relações entre memória e arquivos no cinema de found footage. Desde então, o meu interesse por esse tema só tem crescido. Tipo, é um tema que lida com duas perspectivas que são muito caras, a minha, a memória e o arquivo. Vocês vão ver no decorrer desse curso que eu vou falar muito sobre arquivos, sobre a importância da manutenção e sobre a importância também da transformação, de atualizar o que a gente tem e de expandir as perspectivas que a gente tem de arquivo e de memória. Bom, eu tenho alguns artigos publicados também na área e também também tenho experiência na área de cinema. Eu trabalhei tanto na curadoria quanto na produção de alguns festivais de cinema. Aqui em Recife, eu trabalhei no Janela Internacional de Cinema, no Fincar e no MOVE, mas trabalhei também no Curta Brasília e organizei algumas mostras algumas mostras de cinema, de cineclube e tudo. Bom, se vocês quiserem ter mais informações sobre mim, vocês podem dar uma olhada no meu website, lá tem link para todos os meus textos, para tudo que eu fiz. E vamos começar agora a aula. Eu vou apresentar a ementa para vocês. Esse curso, eu vou acompanhar as aulas com slides, que vão estar disponíveis para vocês também. E, quando for possível, eu sempre vou colocar links de filmes, links de textos, tudo que ajude vocês a terem mais informações sobre o tema que a gente vai estudar aqui. Então, vou lá compartilhar e a gente vai acompanhar essa primeira aula pelos slides. Olá, gente, tudo bom novamente? Bom, hoje a gente vai começar a primeira aula do curso Cinema de Arquivo, o uso de imagens pré-existentes no documentário e no cinema experimental. Bom, eu vou logo apresentar o curso para vocês, apresentar os módulos e depois a gente vai partir para a nossa primeira aula. O objetivo desse curso é oferecer um panorama sobre a realização de filmes feitos a partir de arquivos e imagens pré-existentes. Eu foco muito nos gêneros documentário e experimental, porque, primeiro, são os meus focos de interesse e pesquisa e de realização também. Eu não falei na apresentação, mas vou falar agora. Eu também realizei um curta-metragem feito através de imagens de arquivo, que também está disponível no link do meu site. Eu estudei no doutorado esses dois estilos
E os artigos que eu tenho escrito estão sempre ligados a esses dois gêneros. Mas eu também, além disso, eles são os gêneros que mais usam, de fato, filmes de arquivos, ou que fazem isso de uma forma significativa, vamos dizer. Bom, eu vou abordar também algumas obras de ficção que fazem uso de materiais pré-existentes, e vocês vão entender um pouco esse contexto, como ele acontece, na verdade, dentro da história do cinema. Então, a ideia é oferecer esse panorama mesmo, assim, de focar um pouco em como, dentro da história do cinema, claro que sem a perspectiva de exaustão ou de uma criação de uma linha histórica mesmo em torno do que foi feito, mas, tipo, a ideia é localizar esses usos dentro da história do cinema. Então, se a gente pensar que o documentário e o filme experimental, eles já não ocupam um grande espaço dentro da história do cinema, quando a gente vai estudar, vamos dizer, pelas primeiras vezes a história do cinema, o documentário e o filme experimental feitos de arquivo ocupam um lugar um pouco menor. Então, todo esse trabalho que vocês vão ver aqui é um trabalho de investigação mesmo, de alguém que gosta muito desse tema. Então, o objetivo é esse, é oferecer esse panorama e ajudar vocês a realizarem obras feitas a partir de imagens pré-existentes também. Bom, a estrutura do curso é a seguinte: o curso é dividido em 3 módulos. Vocês vão ter uma carga total de 15 horas de aulas gravadas, mais 1 hora de live. Bom, vocês vão ter uma semana bem intensiva, onde vocês vão ter contato com muitas obras, e muitas obras de teor muito diferente entre si, de estilos muito diferentes. Mas, bom, se preparem que na carga total vocês vão ver muita coisa. Bom, a estrutura do curso é de aulas teóricas, acompanhadas de trechos de filmes e de exercícios. A cada 2 ou 3 aulas, algumas vezes a frequência é um pouco maior, outras vezes um pouco menor, mas mais ou menos a cada 2 ou 3 aulas eu vou passar um pequeno exercício para vocês. Mas não é nada super complexo. Na verdade, esses pequenos exercícios, eles têm como objetivo servir de base para o exercício final, que vocês vão apresentar na live. O primeiro módulo, que começa hoje, tem como tema conceitos gerais e técnicas de montagem. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os conceitos gerais do curso. Então, eu vou dar um breve panorama em torno dos conceitos de memória e de arquivo, e pensando principalmente em como esses conceitos vão ser usados aqui dentro desse curso. Eu vou falar também sobre alguns dos estilos cinematográficos que usam imagens de arquivos ou imagens pré-existentes para a realização fílmica. Além disso, vou falar sobre as técnicas de edição que são mais utilizadas dentro desse campo e diferenças e similaridades entre o documentário e o cinema experimental. Por fim, a gente vai terminar esse módulo falando sobre narrativas em torno do encontro e da apropriação das imagens. O segundo módulo é intitulado Temas. Nele, vocês já vão ter essa base teórica e estilística em torno desses estilos e gêneros que usam imagens pré-existentes para a realização fílmica, e a gente vai focar mais nos temas que são utilizados como base da apropriação das imagens. Então, eu vou falar um pouco sobre imagens midiáticas, sobre imagens cinematográficas, sobre imagem e autorrepresentação, identidade, gênero e cor, representações urbanas e filmes amadores e caseiros. Então, a partir de exemplos, vocês vão entrar em contato com esses temas. No terceiro módulo, intitulado Fontes, eu vou começar falando sobre as cinematecas, isso é, os arquivos de cinema que a gente tem. Então, para se pensar em apropriação, em cinema de arquivo, a gente tem que pensar nas instituições que mantêm as nossas memórias. Tipo, esse é um tema que é muito importante para mim, eu acho que vocês vão ver no decorrer disso. E eu vou falar um pouco, tendo como foco principal a Cinemateca Brasileira e a Cinemateca Pernambucana. Bom, então aqui, focar em cinematecas locais, nacionais e internacionais,
No caso, eu vou trazer um exemplo da Biblioteca do Congresso norte-americana e falar também sobre outras cinematecas, principalmente a partir de exemplos fílmicos. Eu vou falar também no terceiro módulo sobre arquivos e repositórios virtuais. Bom, nesse ponto, eu vou falar também sobre leis de acesso à imagem. Vocês vão ver estratégias e tipos de imagem que vocês podem se apropriar livremente ou só a partir de uma citação, ou imagens que têm direitos de autor. Então, a apropriação aí fica um pouco complicada, mas mesmo assim eu vou falar sobre estratégias que podem tornar elas possíveis. Bom, eu também vou falar um pouco sobre festivais de cinema, e principalmente tendo como foco festivais de cinema que são mais abertos a filmes experimentais e documentários, e pensar em editais e formas de financiamento a partir do que a gente vai ver aqui, a partir dos filmes de arquivo. Por fim, vou falar sobre projetos de curta-metragem, focando principalmente no que vocês vão apresentar no final do curso. Esse curso, como eu falei, ele vai ter vários exercícios práticos, são pequenos exercícios que vocês vão resolver em relativamente pouco tempo, mas eu aconselho que vocês sempre tenham papel e caneta. De repente, um filme ou um tema falado, ele vai trazer uma ideia para vocês, que pode contribuir para a realização desse projeto que vocês vão fazer. Então, é legal sempre ter isso do lado. Bom, a cada 2 ou 3 aulas, como eu falei, pequenos exercícios vão ser propostos, e o objetivo é estimular vocês a colocarem o que aprenderam na prática. Bom, por fim, vocês vão desenvolver um projeto de curta-metragem que vai ser apresentado na live de final de curso. E aí, gente, tá todo mundo animado? Bom, eu queria dizer também que esse curso é destinado para pessoas que têm um interesse em documentário e cinema experimental e em filmes de arquivo em particular, mas não é necessário experiência prévia na área. E a faixa etária é a partir de 16 anos. Espero que vocês tenham uma ótima jornada. Depois do curso também, é legal que vocês coloquem o que pode ser melhorado, que pontos, por exemplo, vocês gostariam de ver mais. Eu vou trazer muitas obras, vou trazer muitos autores, mas muita coisa vai faltar, vai ficar de fora. Então, o que vocês tiverem como sugestão vai ser ótimo para cobrir esses pontos, esses pontos falhos que, porventura, vão ser encontrados no curso. Além disso, esse curso é totalmente feito em casa, respeitando a quarentena, e a minha internet não está muito boa. A minha internet, ela durante a quarentena, a qualidade caiu muito. Então, eu quero pedir desculpa por não entregar a melhor qualidade de imagem para vocês, mas eu estou fazendo isso aqui com muito amor, me dedicando muito, e eu espero que vocês aproveitem muito e que vocês também tragam sugestões no final do curso. Então, agora vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula. Na aula de hoje, nossa primeira aula do curso, a gente vai falar primeiro sobre os conceitos básicos que vão nos guiar nesse curso, isso é, os conceitos de arquivo e memória. E, além disso, eu vou falar sobre alguns estilos cinematográficos que usam arquivos e imagens pré-existentes como base da realização. Os arquivos que eu vou abordar hoje são os filmes de compilação, o filme ensaio, o found footage e o remix. Vamos começar falando sobre os conceitos de arquivo e memória. Bom, um filme feito a partir de arquivos, ou mesmo de imagens não arquivadas em um sentido institucional, mas que existam antes da realização do filme, apresenta um diálogo direto com a imagem de origem, e, portanto, com a ideia de memória, com o conceito de memória. Esse filme, portanto, ele fala tanto do momento presente, do momento de apropriação, quanto de um momento anterior.
Bom, o arquivo em si é um conjunto de documentos mantidos sob a guarda de uma entidade pública ou privada. O arquivo, que é um substantivo masculino, é também o local aonde se guardam esses documentos. Ele é, portanto, uma forma de manutenção e de transmissão da memória coletiva. Quando eu penso aqui nesse conceito de arquivo e na forma como eu uso o arquivo, principalmente na minha vida acadêmica, eu penso muito no livro Mal de Arquivo, Impressão Freudiana, que foi escrito por Jacques Derrida. Nesse livro, ele não apenas apresenta uma definição de arquivo, mas ele faz críticas também a essa definição. Então, eu penso mais ou menos dessa forma, e vocês vão ver que muitas das obras com as quais vocês vão entrar em contato aqui, elas têm essa dupla relação com o arquivo. O arquivo é um local de poder, ele é um local de seleção, onde algumas obras se encontram e outras não estão. Mas, ao mesmo tempo, e esses locais de poder eles devem ser expandidos, questionados, assim como os representantes desses arquivos, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ele é um local de manutenção da memória. Então, a crítica que existe, ou essa relação que existe entre essas obras, principalmente, e as instituições, ela é também de defesa, de manutenção de memória. Então, eu pego muito esses conceitos de Jacques Derrida, eu vou usar algumas vezes aqui, explicar um pouco de onde ele parte, mas principalmente pensando nessa dupla colocação. E muitas das obras que eu trago, elas também têm essa ideia, dessa dupla colocação, de pensar no alargamento desse local. Ele é um local de autoridade, então pensar no alargamento desse espaço e no questionamento, e ao mesmo tempo na manutenção dessas instituições. Bom, o arquivo, ele vem do arqueion grego, que era inicialmente uma casa, um domicílio, um endereço, a residência dos magistrados superiores, os arcontes, aqueles que comandavam. Esses cidadãos, os arcontes, eles representavam a lei, sendo responsáveis pela segurança dos arquivos e pela sua interpretação. Por isso, essa relação de poder dentro do arquivo é tão forte, porque, como vocês veem, dentro dessa perspectiva inicial de arquivo, quando a gente fala principalmente em cinematecas, a gente não se prende mais tanto a essa perspectiva, porque cinematecas são organismos vivos que são alimentados por obras que estão sendo feitas aí cotidianamente, mas quando a gente pensa nessa ideia principal, nessa ideia base, vamos dizer, de origem do arquivo, a gente tem um organismo que é, de certa forma, fechado. Ele é um local físico, aonde se guardam determinados documentos, e ele é também um local de comando. É tipo, as pessoas que eram responsáveis pelos arquivos no seu início, os arcontes, eles não eram só responsáveis pela segurança dos arquivos, eles eram responsáveis também pela interpretação. Então, a catalogação de um arquivo, ela diz muito sobre como ele deve ser interpretado. Então, por isso que eu coloco aqui que muitas das obras que eu vou trazer, muitas das perspectivas que eu vou trazer, vão lidar com esse conceito duplamente, tanto a partir da ideia de uma manutenção, quanto a partir da ideia de um questionamento desse poder. Bom, a obra resultante de filmes feitos com arquivos, a obra resultante de imagens apropriadas, ela pode realizar tanto uma crítica quanto uma homenagem a essa obra. Quando a gente pensa, principalmente numa perspectiva de documentário clássico, vamos dizer, ou de documentário televisivo, a ideia do uso de arquivo, ela parte muito de uma citação. Ele aparece ali como um local de prova, como um local de autoridade. O que eu busco trazer aqui é muito mais uma ideia de alargamento desse espaço e muitas vezes de criação de novos arquivos. Então, essa ideia de homenagem, ela existe também em muitas das obras que eu trago,
mas ela não se dá através da citação, ela se dá através da recriação desses arquivos e dos contextos. Muitos dos filmes, eles também realizam a crítica a esses materiais que são apropriados. Então, a gente tem todas essas perspectivas que estão presentes nessas obras. Toda obra realizada a partir de imagens pré-existentes realiza uma reflexão em torno do momento histórico da obra apropriada. Então, essa reflexão, ela muitas vezes não está muito clara em termos de discurso. Mas, quando a gente fala de imagem, a gente fala de tecnologias. E se a gente for pensar desde o momento de invenção da fotografia, ou principalmente desde o momento de invenção do cinematógrafo, para a gente ficar mais na parte de imagem e movimento, as tecnologias elas mudaram completamente e elas continuam mudando. Então, o fato de usar uma imagem apropriada, ele lida direto com um momento determinado, seja ele pelo discurso, seja ele pelo próprio material. Porque, principalmente nas últimas décadas, essa mudança ela está acontecendo de forma muito rápida. Então, a apropriação ela sempre vai lidar com esse momento histórico, mesmo que ele não esteja textualmente claro. Uma das características atuais, e que eu coloco em muitas obras que eu trago, é um questionamento crescente dos espaços de poder. Isso seria característica, segundo Beatriz Sarlo, que é uma teórica e crítica literária argentina, do que ela chama de guinada subjetiva nos estudos da memória. Essa guinada subjetiva teria como característica esse questionamento dos espaços tradicionais de poder e o crescimento das perspectivas subjetivas dentro dos estudos da memória, da história, e isso resvalaria muito no espaço do arquivo. Bom, essa guinada subjetiva teria como característica uma diminuição no interesse por grandes narrativas nacionais e internacionais e institucionais, e, ao mesmo tempo, um crescente interesse em torno das micronarrativas. Vocês vão ver hoje, por exemplo, vocês vão ver no decorrer desse curso que as primeiras obras, por exemplo, quando a gente for falar no começo do cinema, e a gente vai falar muito disso hoje, boa parte das obras elas têm como foco essas grandes narrativas, sejam elas dentro do documentário muito fortemente narrativas nacionais, seja no filme experimental narrativas cinematográficas, por exemplo, a perspectiva de uma apropriação a partir de imagens cinematográficas e depois de imagens midiáticas, mas principalmente a partir do pós-guerra, vamos dizer, e mais fortemente a partir dos anos 60, 70 e 80 para cá, existe um interesse crescente em torno dessas narrativas que não são nacionais ou institucionais, elas buscam cada vez mais o particular, o único, o que não se conforma a essa regra. Além disso, a gente está no momento em que as pessoas querem contar as próprias histórias. E a gente vê isso refletido nos filmes. Então, não é mais suficiente seguir essas grandes narrativas que conformam as identidades a grandes temas. Hoje, diversos temas atravessam. Hoje, a gente reconhece que diversos temas atravessam a gente. Não que isso não existisse antes, mas o espaço que esse debate ocupava dentro dos estudos da memória, da história e dos arquivos, ele apresenta um crescimento, vamos dizer, do pós-guerra para cá. Ele vai apresentando um crescimento dessa época para cá. Bom, então a gente vê muito dentro dessa perspectiva de guinada subjetiva um foco no local, no pessoal e no específico, em detrimento do nacional, do impessoal e do geral, da generalização. Bom, a memória, o conceito de memória em si, a ideia de memória em si é basicamente, assim, falando de uma forma bem reducionista mesmo, a capacidade de conservar e lembrar estados de consciência passados. Quando a gente pensa no panorama atual, a gente poderia dizer que a gente está num panorama de excesso de imagens, o que gera um excesso de memórias mediadas,
O tipo de memória com o qual a gente lida aqui são memórias midiáticas, ou memórias que são mediadas por elementos midiáticos, sejam eles dispositivos de captação de imagens fixas, em movimento, de áudio, de tudo isso. Então, a gente lida com um tipo de memória que é diferente da memória corporal. Então, enquanto quando a gente pensa nesse conceito primeiro de memória, que seria a capacidade de conservar e lembrar estados de consciências passados, a gente adapta isso aqui a uma ideia de dispositivos que guardam e que transportam a memória. E com isso, tanto muita coisa se perde, quanto muita coisa se ganha. E as obras que trabalham dentro dessa perspectiva, elas têm isso como pano de fundo constante. Bom, dentro dessa perspectiva de excesso de memórias midiáticas, também existe uma multiplicação dos locais de compartilhamento dessas memórias mediadas. A gente tem tanto os arquivos clássicos, principalmente pensando no caso de memórias cinematográficas e muitas vezes televisivas, as cinematecas, mas hoje a gente tem cada vez mais repositórios de imagens. Tipo, o repositório mais conhecido de imagens é o YouTube, mas hoje a gente também tem diversas redes sociais, como Instagram, Facebook, Snapchat, o próprio WhatsApp. A gente tem diversas formas de depositar essas memórias, mas não com o objetivo de guarda e catalogação, mas muitas vezes com o objetivo de compartilhamento que pode ser instantâneo. Então, a gente tem todo esse excesso, a gente tem toda essa produção que, devido ao seu próprio teor e à facilidade de produção e de compartilhamento, ela foge da perspectiva do arquivo. Ela vai muito para uma perspectiva de consumo, vamos dizer, imediato, ou cada vez mais imediato, sem vias de uma guarda a longo prazo. Bom, ao pensar na apropriação, podemos pensar nela como uma ferramenta de reflexão sobre o excesso de imagens. Quando os filmes se apropriam de imagens pré-existentes para sua realização, eles refletem sobre esse excesso. O excesso, ao mesmo tempo, ele é marcado também por uma amnésia. Por quê? Como eu já vinha falando antes, muitas imagens são produzidas e, na grande maioria dos casos, mais informações são produzidas do que arquivadas. E, em boa parte, temos mais informações, inclusive, produzidas do que consumidas. Principalmente a partir do advento do digital, a facilidade de produção de imagens ela é enorme, se comparada ao contexto analógico. Então, essa perspectiva de amnésia, isso é, de perda de memória, ela é iminente hoje dentro das produções com as quais a gente entra em contato. Tipo, boa parte das produções, elas partem de um consumo imediato e muitas vezes de um descarte imediato dessas imagens que são produzidas. A apropriação de imagens para a realização fílmica, portanto, ela abre espaço para a reutilização do que a gente pode chamar como esse lixo imagético. Se a gente pensar não só dentro da perspectiva da imagem, a gente vive uma época onde o remix é muito forte, onde a pós-produção, a ideia de uma arte de pós-produção, que é uma arte que nasce do que já está no mundo, ela também é muito forte, porque elas partem muito dessa perspectiva de reutilização do que a gente pode chamar como dejeto ou como lixo. Esses materiais que seriam descartados, eles podem servir como material de criação a partir de uma reutilização. Além disso, entra em jogo também a perspectiva de reciclagem, que diz respeito não só à reutilização pura do material, mas também a uma transformação dele, uma transformação do antigo em novo, uma reatualização do que já está aí no mundo. O panorama que eu queria passar para vocês em torno de como a gente vai usar os conceitos de arquivo e de memória dentro desse curso e nas obras que a gente vai analisar é mais ou menos esse. Agora, a gente vai partir para os estilos cinematográficos que usam
arquivos e imagens pré-existentes para a realização fílmica. A prática de se realizar filmes a partir de imagens pré-existentes, ela é comum desde o início do cinema, mas ela acontecia principalmente por questões econômicas. Se hoje a gente vive diante de um panorama de excesso e de facilidade, na verdade, de produção das imagens, no momento de surgimento do cinema, era muito mais complicado produzir de forma excessiva, vamos dizer, porque aquilo demandava revelação, aquilo demandava um custo bem maior do que o que a gente tem hoje em dia. Bom, um exemplo bem inicial de uso de imagens pré-existentes para a realização fílmica, nesse caso um filme de ficção, ou que se pretende, nesse caso um filme de ficção, é A Vida de um Bombeiro Americano, um filme de 1903 dos Estados Unidos, dirigido por Edwin S. Porter. O filme é resultado de um experimento. Nele, o realizador usou imagens de bombeiros encontradas nos arquivos de Thomas Edison para construir a narrativa. O diretor juntou as imagens dos bombeiros a cenas de uma mulher que é salva de um incêndio por esses profissionais. Assim, ele criou uma narrativa a partir de imagens que provinham de fontes distintas.
partir desse experimento que Edwin S. Porter faz, com imagens provenientes de fontes diversas, ele cria nada mais, nada menos do que o início da continuidade entre planos do cinema. Isso é, ele é um dos primeiros a editar um filme. A decisão de Porter de construir um argumento fílmico a partir de material rodado previamente não tinha precedentes. Isso implicava que o significado de um plano não estava necessariamente contido nele, mas poderia ser modificado quando unido a outros planos. Então, a partir disso, surge a ideia de continuidade entre planos no cinema. Isso é, a ideia de que uma história ela não se resolve apenas em uma cena, como era a norma até então, mas que a partir da montagem sequencial, uma narrativa pode ser gerada. Bom, vamos começar falando sobre filmes de compilação. Os filmes de compilação, eles têm como característica o uso de imagens de arquivo. O primeiro livro a ser escrito sobre esse tipo de filme foi Films Baggett Films, A Study of the Compilation Film, que foi escrito por J. Leida e lançado em 1964. O título desse livro pode ser traduzido como Filmes que Geram Filmes, um estudo dos filmes de compilação. Isso é, ele tinha como objetivo nesse livro catalogar filmes e estudar filmes que dão origens a novas obras. O livro, como falado, foi lançado só em 1967, o que, como vocês vão ver, representa um grande atraso em relação ao que vinha sendo feito até esse momento. Até esse momento, muitos filmes já trabalhavam com arquivos, muitos filmes já poderiam ser encaixados dentro do gênero de compilação, dentro do estilo de compilação, mas não existia ainda um estudo dedicado à organização desse tema, à organização desses estilos. Então, o que acontecia era que muitos eram definidos ou como filmes de arquivo ou como filmes de montagem. E o livro de Leida vem para tanto oferecer uma base teórica em torno desses assuntos, quanto para debater o uso desses temas até então. Bom, ele fala que escolheu o termo filmes de compilação em detrimento do termo que até então era usado, principalmente no cinema francês, filme de montagem. Por quê? Filme de montagem era um termo ambíguo, pois todos os filmes passam por um processo de montagem. Qualquer filme, ele passa por esse processo. E isso não é exclusivo às obras que são realizadas com imagens pré-existentes. Além disso, ele diz que o termo filmes de arquivo também não lhe parece suficientemente adequado, porque ele é muito amplo e não se refere diretamente à prática de montagem. Então, vocês veem a partir daqui que essas duas ideias, tanto de uso de imagens de arquivo, quanto de montagem a partir delas, elas são fundamentais para se definir o que são filmes de compilação, de acordo com esse autor e de acordo com como é normalmente aceito, vamos dizer, em torno do que define esse tipo de filme. O termo para Leida deveria designar que o trabalho começa na mesa de montagem, a partir de planos existentes previamente. O termo filmes de compilação deve indicar também que o filme que se utiliza provém de algum momento do passado. Ele pode indicar também que se trata de um filme de ideias, pois a maioria dos filmes feitos dessa forma não se contentam em ser meros registros de documento. Então, a gente tem aí as características, que o filme começa na mesa de montagem, ele é feito a partir de planos pré-existentes, ele compila algo que existe a partir do... Ele compila algo que existe, ele compila elementos que provêm do passado. Além disso, esse filme também se trata de um filme de ideias. Ele não apenas registra documentos passados, ele cria estruturas narrativas ou transmissões de ideias a partir disso. Então, esse filme, eles têm também um forte teor educativo, vamos dizer.
Isso é muito forte em muitos dos filmes, assim como um forte teor político, principalmente se pensando em filmes que foram feitos, né, na primeira metade do século XX e que se encaixam no gênero de compilação. Essa ideia, esse teor político, ele é muito forte. O primeiro filme de compilação foi A Queda da Dinastia Romanov, dirigido por Esfir Shub, uma diretora da União Soviética, em 1927. Esse filme foi feito em comemoração aos 10 anos da Revolução Soviética Russa e faz parte de uma trilogia que tinha como objetivo celebrar a ascensão ao poder do Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. Shub era montadora e ela trabalhava na remontagem e adaptação de filmes estrangeiros para o público russo. Ela pediu permissão para pesquisar arquivos de antigos noticiários audiovisuais em busca de imagens da Revolução. Na sua pesquisa, ela encontrou, no subúrbio do arquivo moscovita de Krasnogorsk, vários home movies, ou filmes caseiros, que teriam sido filmados por Alexander Yagelski, o operador de câmera exclusivo do último czar russo, Nicolau II, a partir do ano de 1900. Então, o cinema ele tinha um papel muito forte pela União Soviética no momento, e ela pediu essa permissão, como eu falei, ao partido para fazer essa pesquisa, porque em 1927 estavam se celebrando os 10 anos de aniversário da Revolução Russa, que destituiu o sistema anterior, o czarismo. Nessa busca, ela encontra justamente isso, tipo, todos esses arquivos de filmes de família do último czar russo, Nicolau II. Bom, o encontro dessas imagens e a apropriação nesse filme foi algo que foi uma grande sorte mesmo, porque uma das coisas que se fez logo depois da Revolução foi destruir o máximo possível de imagens e de símbolos do sistema anterior. E lógico e evidente que Shub não ia fazer nada homenageando os czars. Então, para que ela usa essas imagens? Ela usa essas imagens de forma a criticar o regime anterior. Então, ela pega imagens da família Romanov e critica todo esse sistema monárquico e a família em si. Para isso, ela usa elementos de edição que são bem explícitos e bem demarcados, e que são bem característicos dos filmes de compilação. Aqui no filme, a gente vê muitas cartelas explicativas, subtítulos e jogos de contrastes entre imagens. Bom, com o sucesso desse filme, da queda da dinastia Romanov, ela realizou em seguida mais 2 filmes, que foram A Grande Rota e A Rússia de Nicolau II e Lev Tolstói. Bom, voltando para essa parte das técnicas de edição que ela utiliza, eu vou mostrar alguns trechos para vocês de A Queda da Dinastia Romanov e comentar esses textos e mostrar como essas cartelas, esses subtítulos e esses contrastes são utilizados. Isso ilustra muito aquela ideia que Geileida coloca de que esses filmes, eles não são apenas filmes que ilustram, onde os arquivos têm uma perspectiva ilustrativa, mas são filmes de ideias, são filmes que transformam esse material apropriado. A cena é intitulada O Trabalho dos Camponeses na Terra dos Proprietários e mostra camponeses trabalhando, um casal de burgueses aproveitando a vida com um cachorrinho, bom, animais no campo, o casal novamente,
trabalhadores chegando para limpar as mesas e por aí vai. Tipo, essa estratégia que ele usa, como vocês podem ver, de planos contrastantes, é justamente para passar essa ideia de posicionamento, um posicionamento a favor da Revolução Soviética e contra o regime anterior. Então, ela coloca em prática técnicas de edição a partir de contrastes para, a partir disso, passar uma ideia para o público, passar uma ideia determinada em prol de uma causa e contra outra. Bom, esse estilo, portanto, nasce dentro de um contexto de propaganda e de engajamento político. Chub influenciou diversos cineastas com seu estilo, entre eles Sergei Eisenstein, além de, claro, ter sido muito influenciada por ele. Eisenstein é conhecido pelo desenvolvimento de formas expressivas de edição e pelo engajamento no cinema russo. O cinema era visto pela União Soviética como o maior instrumento para a formação política da população. Então, diversos cineastas, entre eles Eisenstein e Chub, desenvolvem, na verdade, diversas técnicas a partir do cinema de forma a passar a mensagem da revolução para o público em geral. As imagens da família Romanov usadas no filme de Chub foram apropriadas por dois cineastas franceses muitos anos depois, Jean-Luc Godard e Chris Marker. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens reais do czar Nicolau II com a sua esposa, o seu filho e as filhas desfilando por Moscou com a sua corte. Bom, nessa sequência, eu estou mostrando essas duas sequências justamente porque elas são as sequências que seriam apropriadas depois por Godard e Chris Marker, que vocês vão ver em seguida em uma outra combinação. Então, nessa sequência, a ironia e a crítica são bem evidentes. A gente vê marinheiros marchando, em seguida um texto explicativo escrito: "Foi um prazer dançar a mazurca com suas altezas". A gente vê então cenas das filhas do czar dançando com os marinheiros. Bom, depois de um tempo, vemos outro texto irônico também, até que transpiravam, e em seguida, mulheres, entre elas, transpirando, dançando de cansadas. Nessa lógica de contrastes, a ironia é muito utilizada, como, em seguida, cenas de trabalhadores Como vocês podem ver, essas imagens também foram usadas em uma combinação diferente por Chris Marker no filme de 1992, O Último Bolchevique. Esse filme é sobre o diretor, também soviético, mas bem menos conhecido do que Chub, Eisenstein e alguns outros, Alexander Medvedkin, que nasceu em 1900 e faleceu em 1989. On ne reste pas couvert au passage de la noblesse.
Uma combinação completamente diferente é feita por Jean-Luc Godard no projeto Histoire du Cinéma, que foi iniciado em 89 e concluído em 1999. Já que estamos falando sobre esses dois diretores, vamos partir agora para um outro estilo cinematográfico que também usa imagens de arquivo como base para sua realização, o filme ensaio.